Paz e luz a todos vocês. Abrimos o nosso programa de hoje com o quadro Nós e o Mundo para debater o seguinte tema: céu ou inferno dentro de nós, uma escolha. No Fonte Allan Kardec, os trabalhadores da última hora. Quem são eles? E como entender a justiça da remuneração deles segundo Jesus? E as razões dos fatos, como eram as sessões de mediunidade através das mesas girantes no grupo liderado pelo escritor Eugênio Nuss. Em uma dessas reuniões, manifestou-se uma mulher que havia desencarnado na véspera. E em outra, um soldado que tinha também desencarnado há menos de um mês. Provas irrefutáveis da sobrevivência da alma e da sua imortalidade. Para você, agora, Diálogo Espírita. Olá, amigos! Hoje no quadro Nós e o Mundo, eu, Maria Ana, junto com a nossa querida Ildigéria, iremos falar do céu e o inferno íntimo. E para começarmos, Ilde, eu vou contar uma história que se encontra lá no programa do Momento Espírita da Federação do Paraná. É a seguinte, é um conto popular. Conta-se que havia num vilarejo um samurai muito forte, grande, valente e muito grosseiro e sanguinário. E ele um dia então foi consultar um monge e foi pedir para que ele o ensinasse a respeito de como conquistar o céu e eliminar assim o inferno. O monge olhou bem para ele e falou que não iria ensiná-lo, porque ele era muito grosseiro, que ele era uma pessoa desprezível e, além de tudo, cheirava mal. Mas aí o samurai ficou com muita raiva, com muito ódio, e aquele ódio, à medida que o monge foi falando, aquilo foi o transtornando de uma tal forma que ele arrancou a espada da bainha e fez dar um golpe certeiro no monge. Quando então ele ia com a sua espada dilacerar esse monge, o monge calmamente olha para ele e fala: começa o inferno agora. O samurai fica tão assustado assim, ele fica paralisado e para ali e fala: muito obrigado, monge, aprendi então onde começa o inferno. E foi embora. Passado algum tempo, esse samurai retorna para pedir perdão ao monge pelo aquele ato de raiva, pela atitude incorreta. E aí, quando ele pede perdão, o monge fala: aí começa o céu. O nosso céu, ou o nosso inferno íntimo, inicia com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos. É bem isso, né? Essa questão do céu e o inferno é uma questão de escolha. Como já nos diz os espíritos superiores, quando Kardec, quando trata no Livro dos Espíritos das penas e gozos futuros, pergunta, questiona se há uma região delimitada por conta, acredito eu, que Kardec trouxe para nos esclarecer, né? Que todo mundo acredita ou acreditava até então, que há um local determinado, um local geográfico no universo, um céu e um inferno, para onde iríamos aqueles que se comportassem bem para o céu e os que permanecessem no mal para o inferno. Mas os espíritos superiores nos esclarecem que não há esse espaço, esse local determinado como nós imaginamos. Que o céu e o inferno
é como você trouxe nessa história, Mariana, que é das nossas ações. Não precisamos desencarnar para viver no céu ou no inferno. O nosso céu ou o nosso inferno está aqui agora. Cada um de nós vai construindo intimamente esse estado. Se somos permanentes no bem, se buscamos nos melhorar e fazer o bem a nós e ao próximo, é como foi dito na história, inicia o nosso céu. Por outro lado, se fazemos questão de buscar as portas largas e permanecer exercitando o mal, tanto para nós como para os outros, aí inicia o nosso inferno, aqui mesmo, na Terra. E também, Mariana, pensando nisso, também trouxe uma outra história para nós, uma narrativa que já foi inclusive colocada em vídeo. Eu acredito que muitos já tenham assistido a história das colheres de cabos longos. Diz que havia muito tempo um homem que solicitava em orações que Deus lhe mostrasse como era o céu e o inferno. Até que um dia ele adormeceu e teve um sonho revelador. Durante o sono, um espírito iluminado o pega pelas mãos e o conduz a um lugar muito feio, parecendo ser o inferno. Eles passam por uma ampla porta e logo na entrada visualizam uma panela imensa, cheia de sopa. Olha. Porém, nesta sala, ao redor desta panela imensa, centenas de pessoas ali estavam, magricelas, desnutridas, chorosas, desesperadas, seguravam aquelas colheres de cabo longo, mas não podiam alimentar a si próprios. Então ficavam ali sofrendo. Então o espírito iluminado pegou as mãos daquele homem e o levou para um outro local. Um local bonito, parecendo ali ser o céu. Passaram por uma estreita porta e logo na entrada avistaram uma imensa panela, também rodeada por centenas de pessoas que estavam felizes, satisfeitas, alimentadas, e perceberam, o homem percebeu que aquelas pessoas também estavam com colheres de cabos longos, porém eles alimentavam uns aos outros. E aí o homem foi e perguntou ao espírito de luz: eu não consigo entender por que nesta sala as pessoas estão felizes e na sala anterior eram todos sofredores. E aí, com tranquilidade, com serenidade, o espírito iluminado respondeu àquele homem: você percebeu que na primeira sala eles estavam pensando somente em si, não buscaram auxiliar aos outros, e como uma colher de cabo longo não conseguiam se alimentar e permaneciam assim passando fome, desesperados. Nesta sala, as pessoas estão felizes porque elas procuraram auxiliarem-se mutuamente. Então, umas alimentavam as outras. É a famosa frase, né? Amar ao próximo, auxiliar o próximo, trazer para si a alegria através do outro. Então, Mariana, nós podemos verificar tanto pelas obras básicas, né, pelo nosso Pentateuco, quanto pelas histórias que trouxemos aqui, buscando esclarecer de uma forma mais simples, que o céu e o inferno é uma escolha pessoal e íntima, porque depende
das nossas atitudes, das ideias que nutrimos, dos pensamentos, no bem ou no mal. Não. Concorda? Concordo, né? Lembrando que só a união fará que o progresso, né, e a paz seja construída. Que só através do amor é que conseguiremos atingir a perfeição. O verdadeiro céu. Um abraço a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Queridos irmãos, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu pretendo fazer uma reflexão com vocês a respeito da parábola que Jesus nos trouxe sobre os trabalhadores da última hora, que ela tem várias formas de interpretar e de entender. Mas, à luz do Espiritismo, eu colocaria assim. Primeiro, vou resumidamente relembrar essa parábola, que é quando Jesus diz que os céus se assemelham a um pai de família. Vejam esse ponto inicial. Os céus. O que seria o reino dos céus quando Jesus fala que se assemelha a um pai de família? Seriam as leis de Deus, as leis divinas que regem todo o universo. Por isso Jesus não falou Deus se assemelha a um pai de família, ele falou o reino dos céus se assemelha a um pai de família que tem uma vinha e que sai em busca de trabalhadores para sua vinha, prometendo um denário pelo dia de trabalho a cada um. Aí passa-se 3 horas, ele sai novamente buscar mais alguns, traz para sua vinha para trabalhar também, prometendo um denário, e assim por diante. Na 6ª hora ele vai novamente, na 9ª hora vai novamente, e faltando 1 hora para encerrar o expediente, ele ainda vai lá e conversa com mais alguns irmãos que estão sem atividade, pergunta por que eles ainda não estão trabalhando. Eles respondem que não tinham nenhum trabalho, ninguém os convocou para o trabalho, então ele também os convida para ir para a vinha na última hora, no último momento, a fim de trabalhar. Chega ao final do trabalho, ele chama o seu assistente e manda pagar a todos eles conforme o combinado. E o combinado era um denário. Porém, aqueles que começaram a trabalhar de sol a sol, desde as 7 horas da manhã, acharam injusto, uma vez que os outros trabalharam apenas 1 hora e todos receberam o mesmo pagamento. E esse dono da vinha diz àqueles que reclamam, mas eu não te causo prejuízo nenhum, foi o combinado, um denário. Aí para nós, materialistas, né, que ainda estamos aqui no meio da matéria, não, como assim, né? Eu vou trabalhar o dia inteiro e vou ganhar a mesma coisa que alguém que trabalhou apenas 1 hora. Porém, assim como a primeira citação que eu fiz, da comparação que Jesus fala, reino dos céus se assemelha a um pai de família, toda a parábola de Jesus ela é atemporal e ela é carregada de ensinamentos para que, conforme a evolução intelectual da humanidade, a compreensão da moralidade, nossa compreensão da moralidade, a gente consiga perceber melhor, interpretar com mais clareza, com mais grandeza as palavras de Jesus, que elas falam principalmente do quê? Da infinita existência dos seres humanos, ou seja, nós somos eternos, então Jesus coloca as palavras para que a gente, em qualquer momento da existência da humanidade, seja compreensível dentro do grau de conhecimento que a gente adquiriu nesse momento. Então, quando ele fala da última hora, que é importante a gente refletir, a última hora sempre existe, porque sendo assim, essas palavras de Jesus atemporais, em qualquer momento você está na última hora e depende do nosso desejo, do nosso despertar para a verdade, aceitar o convite do reino dos céus a trabalhar na obra de Jesus Cristo aqui no nosso orbe, que é a grande obra do Criador. Então, a isso que Jesus se refere nesse sentido. Se a gente tomar por base um espírito que já é evoluído e que iniciou suas tarefas aqui na Terra, podemos dizer que ele foi um trabalhador da primeira hora e que recebeu o mesmo que eu,
que agora, de repente, desperto e quero, então, também trabalhar nessa obra, compreendo e vou receber o mesmo denário que ele vai receber. Pense no seguinte, vamos substituir o denário por uma chave. Se aquele trabalhador que iniciou na primeira hora recebeu uma chave, que lhe abre a consciência, lhe abre o entendimento da verdade e abre o caminho para ele trilhar a evolução moral, em busca da felicidade, o engrandecimento espiritual, o trabalhador da última hora, que hoje desperta, hoje compreende o chamado do Cristo, vai receber a mesma chave, vai abrir a mesma porta e os salários, né, no contexto serão os mesmos, serão o mesmo pago. Porém, aquele que recebeu na primeira hora, ele já caminhou nessa trajetória da elevação espiritual. Ele está muito mais perto da felicidade do que alguém que agora recebe essa chave, recebe esse pagamento. Essa chave, esse pagamento, a gente recebe pela nossa aceitação de trabalhar na vinha do Senhor dos Céus, de trabalhar no bem. Iniciando, a hora que iniciamos a nossa reforma íntima, nosso trabalho de melhoria íntima, de melhoria moral, de melhoria de valores, nós já estamos trabalhando na vinha do Cristo. E é isso que corresponde ao nosso pagamento. O entendimento, a abertura da nossa consciência e vislumbrar o caminho da felicidade. Porque daí, recebendo esse pagamento, aí depende de nós desenvolver com aquilo que recebemos e que todos recebem, porque para Deus todos somos filhos e todos somos iguais, todos somos importantes e amados infinitamente, então recebemos o mesmo pagamento, mas de cada um de nós depende o que fazer desse bem maior que recebemos através da abertura da consciência, do entendimento e da compreensão dos exemplos que Jesus Cristo nos deixou, indicando o caminho da felicidade e do nosso crescimento. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, nós temos uma questão bem interessante. A questão diz assim: as pessoas que constituem um núcleo familiar estarão conosco ou nós com elas na próxima encarnação? Seguindo essa pergunta, vem outra. Em caso afirmativo, depende de quê? Bem, aqui nós temos que lembrar que os laços consanguíneos não são necessariamente os laços espirituais em uma família. Quando nós estamos no núcleo familiar, nós temos pessoas ali naquele núcleo familiar que temos afinidades, porque essas afinidades foram desenvolvidas em outras vidas. Nós já viemos em outros momentos, vivendo com aquela pessoa, sendo irmão, pai, mãe, ou esposo ou esposa, né? Então fomos desenvolvendo ao longo dos anos, dos séculos, por assim dizer, esses laços, essas afinidades. E o espírito, ele pode, dentro da programação reencarnatória, escolher, entre aspas, aquele grupo que vai ser importante para o seu desenvolvimento, sempre. Claro, nesse caso do planejamento reencarnatório, com a concordância, né, dos espíritos superiores e dentro do mérito de cada um. Bem, a pergunta aqui quer dizer assim, tá, mas e se eu amo esse meu parentesco, essa pessoa que eu vivo nessa família atual? Se eu gosto muito, se eu amo meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu esposo, a minha esposa, será que eu volto a me encontrar com ele em outra vida? E se eu voltar, quais são os pontos? Por que eu voltaria? Bem, geralmente nós temos algumas questões para resolver com esses espíritos que
tivemos problemas ou de desentendimentos ou desafetos em vidas passadas. Nós viemos então nessa família para tentarmos sanar essas dívidas, essas diferenças. Então, isso pode acontecer em várias vidas. Não significa que a gente consiga resolver uma questão em uma vida só. Então, muito provavelmente eu vou reencontrar essas pessoas em outras vidas. É muito provável que eu volte a fazer parte daquele núcleo familiar, porque ainda temos questões em aberto para resolver, porque ainda temos desafetos, porque ainda não exercitamos o verdadeiro laço de amor com aquela pessoa. Então, é muito provável que nós voltemos a nos encontrar. Quando, por outro lado, a questão é de afinidade, que eu gostaria de voltar, porque aquela pessoa é uma pessoa que o meu espírito já viveu outras vidas e eu tenho uma grande afinidade com ela, porque eu sinto muito amor por aquele espírito, por aquela pessoa. Então, Deus pode permitir sim que nós façamos parte novamente desse convívio, se evolutivamente for necessário, não é? Se for para o nosso desenvolvimento. Nós podemos sim viver novamente com aquela pessoa, com aquele esposo, com aquela esposa, irmão, pai ou mãe, desde que faça parte dessa programação reencarnatória, tanto nossa quanto daquela pessoa. O que acontece em geral é que alguns espíritos, eles evoluem um pouco mais rapidamente do que outros. Alguns espíritos ficam presos ainda na armadilha do egoísmo, da ambição, da vaidade, do orgulho e se atrasam no caminhar do desenvolvimento moral e intelectual. Esse nosso irmão, que tem por nós esse amor, que tem por nós essa afinidade, pode receber uma missão de nos auxiliar nessa caminhada. Uma mãe que auxilia o filho, um pai que auxilia um filho, um irmão ou até mesmo um amigo. Quando nós estamos em família, sentiremos então mais profundamente esse laço, essa afinidade com esse nosso irmão. Então a resposta é sim, podemos sim voltar a encontrar esses nossos parentes que podemos estar ligados tanto por laços de amor ou por desafetos de outras vidas. O importante é que nesse momento façamos o nosso melhor, que possamos perdoar, que as coisas do passado já foram, não voltam mais. E nesse momento, se nós perdoarmos, seguiremos sempre no caminho do bem. Muita paz, amigos. Eu mencionei há 15 dias, nesse mesmo quadro, As Razões dos Fatos, que eu daria mais detalhes sobre as experiências mediúnicas através das mesas girantes do escritor francês Eugène Nous, que viveu de 1816 a 1894, contemporâneo e amigo de Allan Kardec. As reuniões aconteciam em Paris e delas participavam também o pintor Charles Brunier, o compositor Alir Birot e o engenheiro Frank Schott, entre outros. No início eles usavam uma mesa de jantar pesada, sólida, maciça, que se erguia sobre 2 pés e assim permanecia em equilíbrio por um certo tempo. Depois eles passaram a usar uma mesinha menor, mais leve, que saltitava, erguendo-se sob as mãos dos presentes, nelas apoiadas as mãos, né, se colocava, e que imitava o movimento oscilatório do berço. Berços antigamente, aqueles de madeira, que tinha aqueles segmentos de arco, e que por si só com o movimento do pé da pessoa, o berço se movia e embalava o sono dos bebês. Não necessitava de palavras, ou de gestos, ou de sinais. Bastava uma ordem mental para que a mesa, já rápida como o pensamento, segundo a descrição desse escritor, ela já se movimentava, ia, voltava, erguia-se, detinha-se e obedecia às ordens recebidas. Falava, né, entre aspas,
através de um número convencionado de pancadas para cada letra do alfabeto. Eu respondia, criava frases delicadas, espirituosas, profundas, como nós vamos ver o exemplo de uma ou duas ali. Respondia em inglês, usando expressões que às vezes eram desconhecidas dos presentes, porque, lembrando, eles estavam na França. E em sendo inglês, nem todas essas expressões idiomáticas eram conhecidas. Então eles tinham que recorrer aos dicionários para poder fazer uma tradução mais próxima possível da realidade. Exemplo das definições em 12 palavras, que eu citei inclusive isso no programa passado. Uma aqui: harmonia é o equilíbrio perfeito do todo com as partes entre si. E aqui é o próprio escritor Eugênio que relata, né? Diz ele assim: por mais vontade que tivéssemos de nos limitar ao papel de experimentadores, não nos era possível permanecer indiferentes às afirmações desse interlocutor misterioso que falava através da... Porque, obviamente, não era a mesa que falava, a mesa não tinha inteligência. Alguém que provocava os movimentos da mesa e, pancadas, etc., passava uma mensagem. Então, voltando, desse interlocutor misterioso que exibia e impunha uma estranha personalidade com tanto vigor e independência superior a todos nós, pelo menos a expressão da concentração das ideias, não raro nos descerrando perspectivas de que cada um confessava de boa fé ter tido jamais a intuição. Veja que era um espírito muito inteligente que se comunicava nesse grupo. Vejam a resposta à seguinte pergunta: que é o dever? Resposta: dever é o cumprimento por livre volição do destino do ser inteligente. O dever é proporcional ao grau do indivíduo na grande hierarquia divina necessária. Digo necessária porque sempre a necessidade implica Deus. E agora uma comparação aqui para definir prece. Todos através do Espírito. Suponhamos um ser representado por um círculo. Esse ser tem uma vida interna e uma vida externa. Sua vida externa, o irradiante, ou expansão divina, parte do ponto que está no centro e ultrapassa o círculo que corresponde ao finito para dirigir-se ao infinito. Aí está, portanto, a elevação na vida. Como religião atual, chama-se isso, no ponto de vista da prece, simples ascensão para Deus. Sondai essas 3 palavras e podereis concluir com a ciência. Tínhamos que meditar a respeito desse pedaço de texto aí que a gente acabou de ler, né? O misterioso interlocutor de Eugênio nunca se identificou, mas em outras ocasiões manifestaram-se personalidades absolutamente desconhecidas dos experimentadores e suas identidades puderam ser comprovadas. Então, 2 exemplos aqui: Anastácia Peregrine, falecida no hospital de Tambov, na Rússia, em novembro de 1887, e que se manifestou espontaneamente pela mesa no dia seguinte à sua morte. Em caso do Sr. Natsev, a um grupo de pessoas as quais lhe desconheciam a existência. E Abraham Florentino, soldado da milícia americana, morto a 5 de agosto de 1874, no Brooklyn, nos Estados Unidos, que se comunicou em Shetland, ilha de White, na Inglaterra, no mesmo mês, indicando a sua idade, endereço e abundantes particularidades acerca da sua vida. Aí uma pesquisa minuciosa, realizada depois, comprovou a veracidade dessa identidade e dos detalhes que esse espírito havia trazido. Amigos, nossas razões dos fatos de hoje ficam por aqui. Até a próxima semana.